retorno de momentos em que o impossível se torna real. A invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 foi uma dessas rupturas. Forças russas avançaram em direção a Kiev, com o objetivo de derrubar o presidente Zelensky e instalar um regime fantoche, mas a resistência da Ucrânia chocou o mundo, repelindo as tropas russas da capital e transformando uma blitz em uma guerra de atrito implacável. Cidades como Mariupol e Bakhmut tornaram-se símbolos de devastação. O conflito não foi apenas regional. Desafiou a ordem pós-Guerra Fria, forçando o mundo a reagir. Líderes ocidentais condenaram a invasão, liberando sanções abrangentes e enviando ajuda militar sem precedentes para a Ucrânia. Armas avançadas, HIMARS, Patriots, tanques Abrams, chegaram em peso, redesenhando o mapa de segurança da Europa. Em 2025, o choque da guerra havia se transformado em uma luta sombria e interminável, com as linhas de frente mal se movendo e milhões de deslocados. O custo humano disparou, e o mundo se preparou para um capítulo ainda mais perigoso que o anterior. O palco estava montado para uma escalada em uma escala nunca vista desde 1945. A OTAN, nascida das cinzas da Segunda Guerra Mundial, foi construída sobre a promessa de que um ataque a um é um ataque a todos. Após a Guerra Fria, a OTAN expandiu-se para o leste, irritando Moscou e semeando as sementes de futuros conflitos. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a OTAN enfrentou sua crise mais grave em décadas. A intervenção direta arriscaria uma guerra nuclear. Então a aliança reforçou seu flanco oriental e armou a Ucrânia, mas evitou a escalada. O apoio foi massivo, mas cuidadosamente limitado, o suficiente para ajudar a Ucrânia a sobreviver, não o suficiente para provocar a Rússia diretamente. Por anos, a OTAN andou na corda bamba, apoiando a Ucrânia e evitando o confronto direto. O equilíbrio dependia de evitar um único erro de cálculo catastrófico. No verão de 2025, a guerra da Ucrânia havia se transformado em um moedor de carne estático e de alta tecnologia. Trincheiras, drones e artilharia implacável definiam a frente, com o progresso medido em metros. A Rússia contava com massa e atrito, superando a Ucrânia em armas e homens. Enquanto os defensores da Ucrânia, habilidosos e motivados, enfrentavam escassez de munição e mão de obra. A ajuda ocidental era vital, mas inconsistente. O fervor inicial diminuiu, substituído por uma determinação sombria à medida que a guerra se arrastava. Ambos os lados se preparavam para um conflito sem fim à vista. A catástrofe atingiu em 15 de junho de 2025. Em meio a uma barragem massiva de mísseis russos visando os centros de suprimentos de Lviv, um míssil de cruzeiro com defeito desviou do curso. Ele cruzou para a Polônia, atingindo um silo de grãos em Przewodow, matando 12 civis e 3 soldados americanos. O mundo cambaleou quando o radar da OTAN confirmou que um míssil russo havia atingido o território da aliança. Moscou negou a responsabilidade, mas a evidência era clara. A linha entre a guerra regional e global havia sido cruzada. O incidente quebrou a frágil barreira que havia mantido o conflito contido. A garantia de segurança máxima da OTAN estava agora em jogo. O mundo se preparou para o impensável. O ataque de Przewodow impulsionou a OTAN à ação. A Polônia invocou o artigo 4, mas as mortes de cidadãos da OTAN tornaram o artigo 5 inevitável. Em Washington, o presidente e os aliados concordaram. Não fazer nada destruiria a aliança. O Conselho do Atlântico Norte da OTAN se reuniu em sessão de emergência. A decisão foi unânime. O artigo 5 foi invocado. Pela primeira vez, a OTAN declarou um ato direto de guerra contra todos os seus membros. Em Moscou, o Kremlin negou a responsabilidade e elevou seu alerta nuclear. A mídia estatal russa atiçou o fervor nacionalista, enquanto o presidente Putin alertava para uma retaliação sem precedentes. O mundo estava à beira de uma guerra direta entre potências nucleares.
O escudo foi erguido e os riscos nunca foram tão altos. Os próximos passos determinariam o destino da Europa e talvez do mundo. A contagem regressiva para a escalada havia começado. O mundo prendeu a respiração. A crise havia entrado em uma nova e perigosa fase. A resposta da OTAN foi rápida e avassaladora. Centenas de jatos avançados avançaram para o leste, desmantelando as defesas aéreas russas e estabelecendo a supremacia aérea sobre a Ucrânia. Bombardeiros furtivos e mísseis de cruzeiro paralisaram os centros de comando russos. A Rússia retaliou com barragens de mísseis, mas as defesas encamadas da OTAN interceptaram a maioria, amortecendo o golpe. No mar, a OTAN bloqueou a frota russa do Mar Negro e encurralou suas forças bálticas. Em poucos dias, a capacidade da Rússia de travar guerra além de suas fronteiras foi destruída. O equilíbrio da guerra terrestre mudou dramaticamente. O mundo assistiu enquanto o conflito entrava em uma nova e imprevisível fase. O confronto entre a OTAN e a Rússia forçou o mundo a escolher lados. A China, principal parceira da Rússia, pediu desescalada, mas reteve o apoio militar, temendo o caos global. Irã e Coreia do Norte manifestaram apoio a Moscou, mas seu impacto foi limitado. Muitas nações na África e na América Latina exigiram paz, recusando-se a tomar partido. A ONU estava paralisada por vetos e acusações amargas. Protestos eclodiram em todo o mundo, alguns exigindo paz, outros apoiando a OTAN. As sociedades se fragmentaram e a ordem global vacilou. O mundo estava dividido, não apenas entre governos, mas dentro deles. À medida que a superioridade convencional da OTAN se tornava esmagadora, a Rússia enfrentava a derrota na Ucrânia. O Kremlin invocou sua doutrina nuclear, ameaçando o uso nuclear tático para forçar negociações. Forças nucleares russas moveram-se para a Bielorrússia e Kaliningrado. Os próprios dissuasores da OTAN entraram em alerta máximo. A inteligência rastreou a atividade nuclear russa em comum, enquanto o medo público disparava. Os mercados despencaram e os governos emitiram avisos de prontidão nuclear. O mundo entrou em uma dança aterrorizante de brinkmanship nuclear. Cada movimento era escrutinado em busca de sinais do impensável. A crise atingiu o pico quando a Rússia detonou um pequeno dispositivo nuclear sobre o Mar Negro. Um tiro de advertência, não um ataque direto. O tabu nuclear foi quebrado. O mundo recuou em horror. Líderes ocidentais enfrentaram uma escolha impossível: retaliar e arriscar o apocalipse, ou aceitar a chantagem nuclear. Dentro da Rússia, o medo e a dissidência cresceram. Alguns líderes militares se recusaram a uma nova escalada. A China interveio, alertando a Rússia sobre o isolamento total se usasse armas nucleares novamente. Índia, Brasil e outros se juntaram aos apelos por moderação. Canais secretos foram abertos entre Washington e Moscou. O foco mudou da vitória para a sobrevivência. A diplomacia, antes congelada, tornou-se a última esperança do mundo. A humanidade vacilava à beira do abismo. Enfrentando a guerra nuclear, a pressão chinesa e a dissidência interna, o Kremlin cedeu. A Rússia anunciou um cessar-fogo unilateral e pediu negociações imediatas. A OTAN pausou sua ofensiva e o mundo exalou um suspiro de alívio. As negociações foram tensas e as demandas irreconciliáveis, mas a alternativa, a aniquilação nuclear, forçou o compromisso. A crise provou que, em um mundo nuclear, a escalada é um caminho para o desastre, não para a vitória. Somente a diplomacia e a moderação podem evitar a catástrofe. O verdadeiro custo da guerra não é medido em território, mas na sobrevivência da humanidade.